Imagine só, o vagão se enche de pessoas, mas não por dentro. Elas se agarram aos suportes do lado de fora no teto do trem. Elas seguem viagem contra o vento, equilibrando-se em uma altura onde um único erro pode levar a uma queda fatal. Isso não é fantasia. É assim que se viaja de trem na Índia e em Bangladesh, onde composições lotadas se transformam em artérias perigosas da cidade. Em áreas densamente povoadas da Índia, os trens frequentemente circulam com vagões lotados até o limite. Quando todos os assentos estão ocupados, as pessoas sobem para o teto. Lá em cima, não há janelas nem portas. Apenas o teto de ferro, os suportes e o risco sentido a cada movimento dos trilhos sob os pés. No calor, o suor e a poeira transformam a superfície em uma armadilha escorregadia. Além disso, as linhas de transmissão e as pontes tornam o trajeto ainda mais perigoso. Fios muito próximos podem ser fatais. Porque isso não é proibido em todos os lugares. A resposta está na combinação de falta de fiscalização, costume e realidade social. Em países com alta densidade populacional e recursos limitados, retirar as pessoas do teto é praticamente impossível. Frequentemente, as autoridades fazem vista grossa, especialmente quando essas viagens são a única maneira de chegar ao trabalho ou à escola. Para muitos, isso não é um ato de extremo, é uma necessidade cotidiana. As rotas ferroviárias nem sempre são seguras, e as pessoas estão dispostas a correr riscos para se locomover. E em apenas alguns minutos, você verá como as barracas do mercado literalmente se desmontam diante do trem que se aproxima. Mas você ficaria surpreso ao saber que mercados podem funcionar sobre trilhos? No centro da cidade tailandesa de Mae Klong, um mercado movimentado toma conta do local. Aqui vendem peixe, frutas, especiarias e tecidos. Tudo parece normal até que você percebe que as bancas estão montadas diretamente sobre os trilhos do trem. E os vendedores não têm pressa em retirar suas mercadorias, mesmo quando soa a sirene de um trem se aproximando. Esse mercado existe há décadas e a ferrovia foi construída depois. Quando os trilhos foram colocados no movimentado bairro comercial, os moradores decidiram não sair. Em vez disso, eles adaptaram toda a infraestrutura ao ritmo do horário dos trens. Quando o trem aparece, os vendedores em questão de segundos recolhem os guarda-sóis, levantam as bancas e liberam o caminho. O trem passa a poucos centímetros das frutas e das pessoas, como se atravessasse um formigueiro movimentado. O mais impressionante é a absoluta tranquilidade dos vendedores. Todas as ações são executadas de forma tão ensaiada que parecem automáticas. Cada um tem um guarda-sol com mola, um carrinho sobre trilhos ou uma banca dobrável. E assim que o trem desaparece na curva, o mercado se recompõe como por mágica. O comércio continua como se nada tivesse acontecido, mas o perigo permanece. Turistas, curiosos e transeuntes desavisados podem ser atropelados pelo trem simplesmente por não perceberem o quão tênue é a linha entre o espetáculo e a ameaça real. Todos os anos são registrados ferimentos causados por simples desatenção. Este mercado é um exemplo único de como as pessoas não apenas se adaptam, mas constroem o cotidiano literalmente à beira do risco. E agora vamos para onde o trem corre sobre o mar revolto e todo o ponte balança com o vento. Em algum lugar entre a Índia continental e a ilha de Rameswaram estende-se uma ponte que literalmente paira sobre as ondas do mar. O nome dela é Pamban. Ela se tornou a primeira ponte ferroviária marítima do país e até hoje é considerada um dos trechos mais perigosos de trilhos na Ásia. É surpreendente, mas ela foi construída ainda no início do século XX, quando as possibilidades técnicas eram muito mais modestas do que hoje. A ponte é estreita e longa e o trem a atravessa em baixa velocidade, apenas algumas milhas por hora. Mas mesmo assim, cada centímetro do trajeto é percorrido com tensão. Debaixo dos trilhos, a água está agitada. Tempestades nessa região não são raras, e os ventos podem ser tão fortes que, em condições especialmente severas, o tráfego é temporariamente interrompido para evitar acidentes. A estrutura da ponte inclui uma seção móvel, que se levanta para permitir a passagem de navios. Isso é raro para pontes ferroviárias e o controle do mecanismo de elevação exige máxima precisão. Um único erro, e o trem pode acabar na água. Além das condições climáticas, o próprio envelhecimento da estrutura representa um perigo. Os elementos de aço sofrem corrosão e a substituição dos componentes é um grande desafio de engenharia. Ainda assim, a ponte continua em operação, inclusive para rotas turísticas. As pessoas vêm aqui em busca de imagens radicais, sem perceber o quão instável pode ser o apoio sob seus pés. Quando você olha para esse trem cortando a superfície do mar sobre uma fina faixa de aço, dá vontade de prender a respiração. Mas logo após a próxima curva, a altura chega a cerca de 12.000 pés e o trem parece flutuar sobre o abismo. Onde termina a terra e começa o céu? A resposta pode ser encontrada na fronteira entre a Argentina e o Chile, onde uma das rotas ferroviárias mais altas do mundo atravessa os Andes. O trem, chamado de Trem a las Nubes, que significa trem para as nuvens, sobe quase 3 milhas acima do nível do mar. Os passageiros ficam acima da maioria das nuvens e começam a ver o mundo literalmente de cima. A rota inclui dezenas de pontes, viadutos, túneis e curvas em zigue-zague.
Para lidar com as mudanças bruscas de altitude, os engenheiros usaram uma técnica especial, trechos em zigue-zague, pelos quais o trem parece escalar, movendo-se ora para frente, ora para trás. Isso permite superar inclinações muito íngremes, mas torna a viagem especialmente tensa. O ar aqui é rarefeito. Os turistas recebem cilindros de oxigênio, especialmente aqueles que não estão acostumados à altitude. Alguns começam a sentir tontura ou fraqueza. O mal da altitude pode atingir até os mais resistentes. Mas apesar disso, a rota é extremamente popular entre os viajantes. A locomotiva se move devagar e os passageiros têm tempo para observar as rochas, os abismos e os planaltos sem fim. Às vezes o trem parece suspenso no ar, de tão grandiosos que são os precipícios e tão tênue a linha entre os trilhos e o abismo. Essa estrada não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma prova para o espírito. Ela promete grandiosidade, mas exige respeito. E se você acha que isso já é o limite do possível, a próxima rota mostrará o quão perto um trem pode chegar de um vulcão mortal, permanecendo na linha tênue entre a vida e a catástrofe. No sul do Japão, onde a natureza e a tecnologia se entrelaçam de forma especialmente intensa, existe uma rota que é justamente considerada uma das mais inquietantes. O trem passa pela encosta do vulcão Aso, o maior vulcão ativo do país. Esse vulcão não está adormecido, ele solta fumaça, troveja e pode realmente despertar a qualquer momento. O mais impressionante é a ausência de vidros nas janelas dos vagões. Sim, de propósito. Isso foi feito para que os turistas pudessem fotografar livremente as crateras borbulhantes envoltas em fumaça e as paisagens onde a beleza inquietante convive com uma ameaça potencial. Os passageiros seguem lentamente ao longo da borda da cratera, e cada movimento da terra sob os trilhos faz com que se agarrem ainda mais forte aos corrimãos. Essa ferrovia surgiu ainda no início do século XX. Desde então, o trajeto foi interrompido várias vezes devido à atividade vulcânica, mas sempre foi retomado. As autoridades instalam sistemas de monitoramento, alertam sobre a atividade sísmica, mas não há garantia de segurança total. Ninguém pode dar essa garantia. A cinza que se deposita nos dormentes pode causar deslizamentos. Tremores subterrâneos leves podem alterar a geometria dos trilhos. E houve momentos na história em que o trem se encontrou em uma zona de evacuação de emergência devido a uma súbita liberação de gás. Aqui, a beleza da natureza se combina com sua imprevisibilidade. É um trajeto para quem deseja vislumbrar a própria essência da força da Terra. Mas se você acha que viajar ao longo de um vulcão é o auge da loucura, então agora vamos para o coração da selva, onde cada metro de trilho enferrujado relembra tragédia e sobrevivência. Selvas densas impregnadas de ar úmido escondem uma das ferrovias mais trágicas da história. Essa linha que conecta a Tailândia e Mianmar é conhecida como a Ferrovia da Morte. Sua extensão é de mais de 250 milhas. Mas o principal aqui não é a distância, e sim a história gravada em cada trecho dos trilhos. A ferrovia foi construída durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas japonesas, utilizando o trabalho de prisioneiros de guerra e moradores locais. Em condições desumanas sob o solo escaldante, sem alimentação adequada e sem assistência médica, mais de 100 mil pessoas construíram pontes, abriram túneis nas rochas e assentaram trilhos através da selva. Segundo estimativas de historiadores, pelo menos 80 mil trabalhadores morreram. Um dos trechos mais conhecidos é a ponte sobre o rio Kwai. Ele se tornou um símbolo de sofrimento e, ao mesmo tempo, um monumento à resistência. Mesmo décadas depois, a ferrovia ainda causa inquietação. Velhas estruturas de madeira, dormentes enferrujados, o som da água sob os pés. Hoje, trens turísticos circulam por aqui, mas o ambiente continua tenso. As plataformas são estreitas, as tábuas sob os pés escorregadias e não há grades de proteção. Um erro, e você pode acabar no rio. Apesar da reputação sombria, essa rota é popular. As pessoas vêm aqui para tocar a história e sentir na pele o que significa viajar por uma ferrovia construída ao custo de vidas humanas. E se esse caminho assusta pela sua memória, a próxima rota impressiona por seu vazio gelado e perigo silencioso. No extremo norte do continente americano, foi construída uma estrada onde a severidade do clima se combina com a grandiosidade da natureza. Estamos falando de uma linha ferroviária que conecta o Alasca ao Canadá. Essa rota surgiu na época da Corrida do Ouro, quando milhares de caçadores de fortuna tentavam chegar aos depósitos de ouro através das terras geladas. A estrada foi construída em condições extremas, frio intenso, vento constante e terreno difícil. Os trabalhadores precisavam escavar túneis nas rochas manualmente, instalar pontes em penhascos escorregadios de geada e enfrentar nevascas constantes. Vários trechos foram construídos diretamente sobre precipícios, onde os trilhos parecem suspensos sobre o abismo. Após o fim da Corrida do Ouro, a estrada entrou em decadência e foi fechada. Mas no final dos anos 80, ela foi restaurada como uma rota turística. Hoje, trens estilizados percorrem a linha, recriando a atmosfera do século XIX. Assentos de madeira, vagões barulhentos, rangido de portas. Tudo isso complementa o cenário austero de picos nevados, geleiras e rios de montanha. Mas mesmo com as tecnologias modernas, a rota continua imprevisível.
As condições climáticas podem mudar repentinamente. Pode começar uma nevasca, ocorrer uma avalanche ou romper a rede de contato. Cada viagem exige cálculos precisos e monitoramento constante das condições dos trilhos. Aqui, entre o gelo e as montanhas silenciosas, o ser humano se sente especialmente vulnerável. Um trem solitário em meio ao silêncio branco sem fim. Uma imagem ao mesmo tempo hipnotizante e assustadora. Mas se a rota gelada parece selvagem, a próxima nos levará ao ponto mais alto da ferrovia americana, onde cada curva pode ser a última. Na fronteira dos estados do Colorado e Novo México, estende-se uma ferrovia que sobe a mais de 10.000 pés acima do nível do mar. Esta é uma das ferrovias de maior altitude nos Estados Unidos. E é justamente aqui que passa a rota onde cada curva revela panoramas de abismos vertiginosos e penhascos íngremes. A ferrovia foi construída no final do século XIX e desde então quase não mudou. A bitola estreita, as locomotivas barulhentas e os vagões rangendo criam uma atmosfera do passado. Mas a própria ferrovia está cheia de desafios, mesmo para os maquinistas modernos. Muitos trechos foram construídos bem na beira dos penhascos. Nesses trechos, os trilhos ficam sobre viadutos de madeira, sob os quais se abre o vazio. A plataforma do trem literalmente paira sobre o desfiladeiro e os passageiros podem olhar para baixo, para centenas de pés abaixo de si. Às vezes, os trilhos se curvam de tal forma que parece que o trem não vai conseguir fazer a curva. Em alguns trechos, o movimento é tão lento que é possível caminhar ao lado do vagão. Isso não é por causa da paisagem, mas sim pelo risco de descarrilamento nos trilhos estreitos e desgastados. Apesar de sua idade, a ferrovia é ativamente utilizada por turistas. As pessoas vêm pelo visual, pela adrenalina, pela sensação de estar completamente suspenso no ar. Todos os anos, milhares de pessoas vêm aqui para experimentar como é viajar sobre um abismo sem qualquer proteção. Essa viagem não é para os fracos de coração, mas não é a única coisa capaz de assustar. A próxima rota nos levará aos cânions do Peru, onde o trem literalmente emerge da rocha para o vazio. No alto dos Andes peruanos está escondido um dos trechos ferroviários mais impressionantes e perigosos da América do Sul. É um trajeto que vai da cidade costeira até a vila mineradora de La Oroya. Aqui fica a Ponte Malinhe, um lugar onde o trem parece desaparecer na rocha e de repente surge sobre o abismo. Esse trecho da ferrovia é considerado o segundo mais alto do mundo entre as rotas ferroviárias. A construção no final do século XIX tornou-se um verdadeiro feito de engenharia. O trajeto passa por dezenas de túneis e pontes escavados nas rochas. A peculiaridade da Ponte Malinhe é que ela conecta dois túneis escavados em um penhasco vertical, bem acima do cânion. O trem sai da escuridão e se encontra sobre o abismo, sem aviso, sem preparação. A ponte é estreita, sem guardrails laterais, e os trilhos aqui produzem um estrondo especialmente alto, ecoando nas paredes do desfiladeiro. Lá embaixo, o rio borbulha e o vento intensifica a sensação de estar flutuando no ar. Toda a estrutura parece frágil, apesar de suportar o peso do trem. Isso aumenta a tensão. Parece que tudo se sustenta apenas pela vontade dos engenheiros do passado. Hoje, essa rota é usada com menos frequência, mas continua ativa. Os trens que passam pela ponte atendem áreas industriais e, às vezes, transportam turistas. Para muitos viajantes, esse é um momento de puro terror e admiração ao mesmo tempo. Você já sentiu como é estar sobre o abismo, mas adiante há vulcões, deslizamentos de terra e uma linha antiga, que foi destruída pela natureza mais de uma vez, mas sempre ressurgia dos escombros. No Equador, entre a cidade costeira de Guayaquil e a capital montanhosa Quito, está uma das ferrovias mais perigosas da América do Sul. Essa rota passa por um desfiladeiro com o sinistro nome de Nariz do Diabo. Aqui, o trem escala penhascos verticais, onde o menor erro pode custar a vida. A ferrovia foi construída no início do século XX e se tornou um prodígio técnico de sua época. O problema estava na diferença abrupta de altitude, mais de 9.000 pés em apenas algumas dezenas de milhas. Para lidar com tal inclinação, os engenheiros empregaram uma técnica única, trechos em zigue-zague, nos quais o trem avança e recua, como se subisse uma escada. Uma atração popular dessa ferrovia era que os turistas podiam sentar-se diretamente nos tetos dos vagões. Mas, após vários acidentes trágicos, incluindo quedas no desfiladeiro, essa prática foi proibida. Apesar disso, o trajeto continua sendo extremo mesmo dentro do vagão. Trilhos estreitos, rochas soltas, deslizamentos frequentes e possíveis fluxos de lama tornam cada viagem tensa. A região é sujeita a terremotos e chuvas intensas. Às vezes, após uma tempestade, um deslizamento bloqueia completamente a ferrovia. Os trabalhadores restauram a ferrovia regularmente, mas ninguém garante sua estabilidade. É como uma luta contra a natureza, que sempre lembra: o ser humano aqui é apenas um visitante. Essa rota é uma mistura de beleza, apreensão e risco constante. E a seguir, vamos para um dos viadutos mais instáveis da Ásia, onde o trem desacelera não para apreciar a vista, mas para não balançar a ponte suspensa sobre a selva. No coração de Myanmar passa uma ferrovia que cruza o viaduto Goteik, uma construção que ao mesmo tempo encanta e assusta.
Construída no final do século XIX por engenheiros britânicos, essa ponte continua sendo até hoje o maior viaduto ferroviário do país. Seu comprimento ultrapassa 2.000 pés e sua altura é superior a 300, tornando-o uma verdadeira trilha aérea sobre a selva. O trem que atravessa o Gotthard reduz a velocidade ao máximo. Isso não é um gesto para os turistas, mas uma necessidade. A ponte é antiga e viajar rápido pode causar vibrações perigosas para toda a estrutura. O trem literalmente rasteja por uma estreita trilha de metal, apoiada em pilares finos que parecem frágeis. Cada movimento é como um passo em uma escada rangente nas alturas. Através das frestas entre os dormentes, é possível ver a vegetação do bosque tropical se agitando muito lá embaixo. Sem qualquer tipo de proteção, sem grades, apenas o ar, os trilhos e o metal antigo que resistiu a dezenas de terremotos e chuvas sazonais. Os moradores locais já se acostumaram com essa cena há muito tempo. Já os turistas se afundam nos assentos, tentando não respirar alto. Há algo de ancestral e, ao mesmo tempo, assustador nessa estrada. É como se você estivesse atravessando uma ponte que já deveria ter se aposentado há muito tempo. E mesmo assim ela permanece de pé, porque as pessoas precisam atravessar essas terras intransponíveis, porque o turismo gera renda, porque o medo e a beleza andam aqui de mãos dadas. E à nossa frente nos espera um inferno verde. Lá, onde o trem passa entre cachoeiras tropicais e rochedos, tão próximo da natureza que as gotas batem nos vidros. No nordeste da Austrália, no estado de Queensland, existe uma linha ferroviária que atravessa florestas tropicais e desfiladeiros montanhosos. Esta é a Rota Kuranda Cairns, famosa por suas vistas de tirar o fôlego, curvas acentuadas e, claro, pela proximidade das cachoeiras, que literalmente lambem as janelas dos vagões. Construída no final do século XIX, a ferrovia tornou-se um feito de engenharia. Os construtores tiveram que escavar túneis nas rochas, erguer dezenas de pontes sobre ravinas profundas e lutar constantemente contra as chuvas, que desmoronavam o solo e ameaçavam a estabilidade dos trilhos. Hoje, trens turísticos percorrem a rota, mas a dificuldade do trajeto não desapareceu. Durante a viagem, o trem passa por 15 túneis e 40 pontes. Em um dos trechos, o trem reduz a velocidade ao mínimo quando passa ao lado da Cachoeira Barron. As águas caem com tanta força que os respingos alcançam os vagões e a umidade preenche todo o ambiente. As rochas de ambos os lados parecem se comprimir, criando a sensação de estar se movendo dentro de um organismo vivo. Em alguns pontos, os trilhos literalmente ficam suspensos à beira do penhasco, sustentados por velhos suportes. As pontes de madeira rangem sob o peso do trem, enquanto o precipício abaixo delas desce por centenas de pés. Apesar das inspeções modernas, cada viagem aqui continua sendo um teste de resistência, tanto para o ferro quanto para os nervos dos passageiros. Mas é justamente esse contato com a força da natureza que é a principal atração. Aqui você não apenas observa a paisagem, você se torna parte dela. E ao final desta viagem, surge a pergunta que atormenta a todos: por que as pessoas se arriscam tanto? A resposta está logo à frente. Cada rota sobre a qual você acabou de saber está repleta de riscos. Trilhos sobre abismos, pontes suspensas no ar, trens passando por vulcões ativos e atravessando tempestades tropicais. Por que as pessoas escolhem esse caminho? O que motiva aqueles que entram no vagão sabendo que à frente estão o medo, a tensão e a imprevisibilidade? A resposta está mais profunda do que um simples desejo de aventura. Muitos não viajam pelo risco, mas pela sensação de superação. Onde o perigo é real, a percepção humana se aguça. Cada som, cada movimento é notado. Esse é o momento em que você está mais vivo. E são justamente essas experiências que criam memórias que permanecem para sempre. Para outros, é uma forma de tocar a história. A Estrada da Morte, as pontes do amanhecer do Império Britânico, trilhos lançados através de vulcões e deslizamentos, tudo isso são monumentos culturais e históricos onde vivem épocas passadas. Você não está apenas viajando, está literalmente passando pelas páginas da história. E claro, há aqueles que buscam a beleza. Mas não cartões postais ou fotos perfeitas, e sim a beleza verdadeira, selvagem, viva. Lá onde a natureza não foi domada, onde a engenharia luta contra os elementos e a vida pende por um fio. É romantismo, só que com uma pitada de adrenalina. Trens no limite são uma escolha. Não é acaso nem excesso, mas um passo consciente em direção à ansiedade e ao deslumbramento. E embora cada passageiro, talvez, vá para lá por seus próprios motivos, todos são unidos por uma coisa: o desejo de sentir que você realmente existe. É justamente nesses momentos entre os trilhos e o abismo que se revela a verdadeira essência do ser humano.